Alunos da Escola Osa Santana, bom dia. Para quem não me conhece, sou o professor Walter, né? Professor de Educação Física de vocês. Eu estou aqui para passar algumas dicas importantes de atividade física, principalmente nesse período de pandemia, né, do coronavírus, onde as pessoas não podem sair para as ruas, né, para fazer a sua atividade física, né? As pessoas não podem sair, né? Não podem ir para a academia, não podem ir para as praças públicas fazer atividade física por conta do coronavírus, né? Que pode contrair, né? Em locais que estejam aglomerados de pessoas. Mas existem sugestões de atividades físicas que que podem ser feitas em casa. Nesse vídeo que eu estou passando para vocês, vai ser um vídeo teórico e na próxima semana estarei passando para vocês um vídeo prático, onde eu estarei mostrando para vocês algumas dicas de alguns exercícios, algumas atividades físicas que você pode fazer em casa mesmo, certo? Como eu disse, nós estamos vivendo uma pandemia de coronavírus, né? E a Organização Mundial de Saúde, ela orienta as pessoas a ficarem em casa. Mas elas não podem ficar em casa e ficarem sedentárias, né? Porque o sedentarismo ele pode causar uma série de problemas de saúde que pode acarretar a pessoa contrair o problema do coronavírus, né? Ser infectado pelo coronavírus. Por exemplo, a pessoa que é sedentária, ela vai ter altos índices de glicose no sangue, acarretando uma diabetes. Pode também aumentar a sua pressão arterial e ela ficar o quê? Hipertensa. E além disso também ela pode ficar obesa, né? Porque ela está sedentária, ela não está gastando a energia que está ingerindo pela alimentação, ela não está gastando com atividade física, né? E esses três fatores de risco que eu mencionei, que é diabetes, hipertensão e obesidade, são fatores de risco que deixam a pessoa predisposta a contrair o coronavírus. Isso já está provado nas mídias, né, e no meio científico. Por isso que é importante a pessoa ter um estilo de vida ativo, certo? E para começar, antes das dicas, eu vou dar falar uma definição de atividade física, né? Para quem ainda não conhece essa definição. A atividade física é qualquer atividade motora que você fizer que vai resultar em gasto de energia acima dos níveis de repouso. Qualquer atividade física pode ser, por exemplo, atividades que você faz dentro de casa, como varrer a casa, cuidar do jardim, limpar o carro, limpar a casa em geral. Isso é considerado atividade física. E aí agora eu vou falar algumas dicas importantes, né? Algumas dicas importantes de atividade física, certo? A primeira de todas faça exercício em casa. Não vá fazer exercício físico na rua. Como eu falei, né? Pode contrair coronavírus. Outra dica importante é o que eu falei. Faça atividades do lar, né? Faça uma faxina na casa, uma limpeza diária na casa, que isso também é atividade física. Outra dica importante: existem algumas atividades físicas que você pode fazer, né? Você pode fazer sem a necessidade de equipamentos. Mas, professor Walter, é possível eu fazer alguma atividade física sem auxílio de equipamentos, como alguns equipamentos de musculação nas academias de musculação? É possível, sim. Existem alguns exercícios que você faz com o seu próprio corpo, com o peso do seu próprio corpo, que são chamados exercícios funcionais. E são esses exercícios que são feitos em casa, que no próximo vídeo que eu for gravar, que eu vou ensinar a vocês, para vocês fazerem nas casas de vocês, certo? Outra dica importante é vocês fazerem alongamento, certo?
O alongamento ele é importante, independente de você estar na pandemia do coronavírus ou não. É importante o alongamento, porque o alongamento ele vai relaxar os músculos do seu corpo. Principalmente quando você for acordar, né? Seu corpo tá ali, tava parado, né? Você tava dormindo, aí você tem que dar uma esticada nas suas articulações, né? É importante você praticar o alongamento. Inclusive o alongamento ele vai combater o estresse, vai combater a ansiedade, né? Principalmente nesses momentos que a pessoa está só em casa, né? Isso gera uma tensão, né? Um estresse. Então, quando chegar esses momentos, pratique alongamento que aí você vai ver o resultado, você vai ter resultados ótimos, certo? Outra dica importante é você tem que evitar a ficar menos tempo, você tem que evitar a ficar por longos períodos sentado, vendo televisão ou fazendo qualquer outra coisa. Evite ficar sentado por muito tempo. É importante que você fique intercalando, né? Entre momentos sentado, em pé. Procure se movimentar ao redor da casa. Faça 15 minutos de atividade física, intercalado com momentos que você vai ficar parado, né? É importante você se manter em movimento para que você fique fisicamente ativo. Outra dica importante é que você faça alguma atividade física que lhe dê prazer, né? Que não adianta você fazer uma atividade física que você não goste, né? É importante isso aí, vai lhe dar bem-estar, né? A atividade física, ela causa prazer, por quê? Porque no momento que a pessoa está fazendo algum exercício físico, o nosso organismo vai produzir um hormônio chamado serotonina, que é o hormônio do prazer, certo? Por isso que é importante a pessoa praticar atividade física. Porque aí é importante não é somente para o corpo, é importante também para a mente, né? Porque a mente você vai sentir prazer, a sua mente vai sentir prazer ao se exercitar. Procure fazer atividade física em ambientes ventilados, abertos, em algum local aí de sua casa que corra vento, né, que seja bem ventilado, seja arejado, certo? Tomar cuidado com a segurança da sua casa, a segurança do local da sua casa que você vai fazer atividade física, né? Tomar cuidado com chãos escorregadios, né? Deixa o chão bem seco para evitar você escorregar quando estiver fazendo alguma atividade física, né? Que isso aí pode acarretar num acidente, inclusive grave, né? Dependendo do acidente, né? Quinas de imóveis, afasta o máximo, fique o mais distante possível de imóveis, de quinas, né? O teto, evite fazer atividade física em locais baixos, né? Que o teto é baixo, que isso aí pode causar acidente também, né? Então a atividade física tem que ser feita com segurança também, né? Porque pode causar algum acidente, né? Que vai obrigar você a ser levado para o hospital, né? E no momento desse, né, no momento que estamos vivendo, se você for para um hospital, você se acidentou de alguma forma, ainda pode, além desse acidente, quando você estiver lá no hospital, ainda pode correr o risco de você contrair o coronavírus, né? Porque os hospitais estão cheios, né, de pessoas com esse problema do coronavírus. Então, mantenha-se fisicamente ativo, porque inclusive a atividade física, a prática da atividade física, ela vai melhorar a sua imunidade, seu sistema imunológico, certo? Isso é comprovado cientificamente, que a prática da atividade física, ela fortalece a imunidade. E a pessoa que tem uma imunidade fortalecida tem menos chance de contrair o coronavírus, certo?
Qualquer sinal de desconforto que você estiver praticando na atividade física, dor no peito, falta de ar, qualquer coisa assim, pare imediatamente o exercício e vá ao médico, certo? É importante você procurar ajuda médica numa situação dessa. Se for usar remédio, procure orientação médica primeiro. Não se automedique, certo? Porque você pode cair em um problema pior, né? Pode piorar a situação, pode causar outros problemas, inclusive. Mantenha-se bem hidratado, beba muita água, certo? No mínimo, no mínimo 8 copos por dia, certo? Beba 8 copos diários de água por dia, no mínimo. Quanto mais água o nosso corpo, quanto mais água, quanto mais água nós bebermos, melhor para a nossa saúde, certo? E não somente saúde física, mas saúde mental também, certo? Então, essas são algumas dicas que eu passei nesse vídeo para vocês. No próximo vídeo eu estarei gravando algumas dicas de alguns exercícios que vocês poderão fazer em casa, certo? Obrigado e Deus abençoe vocês.